com esses tipos de alimentos, como conservas de legumes, compotas de frutas, pães e queijos, alteram de modo desfavorável a composição alimentar dos alimentos, nutricional dos alimentos dos quais derivam. Em pequenas quantidades, podem ser consumidos como ingrediente de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, aqueles salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, refrigerante, macarrão instantâneo, o suco de caixinha. Então, são vários tipos de alimentos, de achocolatados, que tudo isso, se você faz o consumo diário desses tipos de alimentos ultraprocessados, você é um forte candidato de apresentar problemas como diabetes, como hipertensão, problemas renais e problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa noção. Por isso, observem. Abram hoje a sua geladeira, abram o seu freezer, olhe a sua despensa de compras. Preste atenção, o que tem, você tem mais ali? É mais biscoito recheado? É mais produtos enlatados? Tem muitos congelados ali no seu freezer? Então, comece a observar para onde tem ido mais o seu dinheiro. No que você tem gastado mais na sua feira do mês, ok? Antes da gente ir para o desafio da semana, eu vou passar para a Suziane, a acadêmica Suziane, que ela vai estar explicando um pouco dessa atividade de hoje. Gente, eu acho interessante para vocês visualizarem melhor, podem vir aqui na frente e ficar aqui ao redor, tá? Para vocês observarem essas quantidades, ela vai falar um pouco no microfone. Alguém liga a luz aqui, por gentileza? Então, gente, boa tarde. Aqui a gente trouxe alguns dos exemplos que a gente vê mais no cotidiano, né, que são alimentos extremamente práticos, saborosos, né, e que muitas vezes vocês dão isso para os filhos de vocês. No lanche da escola, né? No lanche da escola, né? E isso é muito preocupante, porque quando a gente vai verificar que 2 colheres de sopa de achocolatado em pó, ele tem essa quantidade de açúcar, a gente fica... E aí você ainda coloca mais uma colher de açúcar para um copo de 200 ml, vocês imaginam a quantidade de açúcar diária que está sendo ofertada. Aqui são 15 gramas de açúcar. 15 gramas de açúcar. Parece que tem mais de 2 colheres de açúcar. Não, na verdade vai ter 1,5 colher, porque 1 colher de açúcar tem aproximadamente 10 gramas. Né? Então, vai ter aproximadamente 1,5 colher. Então, se você adiciona mais 1 colher de sopa cheia num copo de 200 ml, você vai ter 25 gramas. Né? Então, você vai ter 2,5 colheres de açúcar num copo de achocolatado. Aí, aqui a gente trouxe o refrigerante à base de cola para fazer essa demonstração. Mas aqui, essa quantidade é para a porção de 350 ml, que é aquela lata normal. Só que a professora não achou e trouxe essa daqui, que é uma nova versão, né, menorzinha, que entrou no mercado agora. Que não é mais saudável, nem coisa nenhuma, nem aquelas outras que são zero. Inclusive, o refrigerante à base de cola zero, ele é considerado o pior produto alimentício do mundo, né?
E nessa lata de refrigerante de 350 ml, que é aquela versão normal, nós vamos ter 37 gramas de açúcar, que dá um tubete desse aqui cheinho, né? E tem gente que toma uma lata no almoço, outra no jantar, no final de semana toma com a família, sei lá, duas garrafas de 2 litros, no café da manhã come com salgado frito, um quibe de arroz. Aí tem gente que fala assim, vai no restaurante, aí o restaurante não oferece suco natural, mas ele oferece para você o refrigerante e o suco de caixinha. Aí a pessoa vai lá e fala assim, não, eu não tomo refrigerante, imagina, né? Super maléfico. Eu sou natural e eu vou tomar um suco de caixinha. Aí, quando a gente vai olhar a quantidade de açúcar que tem no suco de caixinha, é quase equivalente à lata de Coca-Cola, né? Isso, exatamente. Acho que em algumas das palestras nós vamos verificar a diferença entre suco e néctar. Então, ele vai ter essa quantidade de açúcar, né? E muitas vezes a gente oferece, né, para crianças. Então, o que acontece? As crianças, elas vão meio que a criança, ela já tem esse paladar, né, mais voltado para ter uma textura para o doce, né? Ele é mais aguçado para o doce. Aí, você incentivando, né, ela vai se adaptar. E quando ela estiver em abstinência de açúcar, provavelmente ela vai dar show, né? E aqui a gente tem a margarina, né, que também, para uma porção de uma colher de sopa, nós vamos ter essa quantidade aqui de óleo. Tá? É muito óleo para uma colher de sopa. E muitas vezes, o pior não é isso, gente. O pior é que quando você vai comer um pão ou vai comer uma tapioca, você não coloca só uma colher. Muitas pessoas não colocam só uma colher. O quê? Não. Aqui tem a quantidade para uma colher de sopa. Né? Então, aqui nesse tubete... Não, é porque assim, ó, aqui ele está na textura que a gente fala hidrogenada. Então é sólida. Quando derrete, fica essa quantidade. Entendeu? Não é só o óleo em si. Então é muito preocupante. E é como eu havia falado para vocês. Muitas vezes não vai só uma colher. E muitas vezes a pessoa não come só um pão, por exemplo. Ela vai comer 2 pães. Então já vai mais quantidade ainda, né? E a gordura, 1 grama de gordura equivale a 9 calorias, né? Então, ela é muito maior do que a porção de carboidrato, de proteína. O que você consome, multiplica por 9 vezes a quantidade de calorias. No caso, o valor... De quais? Não, aí você não vai ter a composição. Vai ter nada, vai ter água. Aí o que acontece? Nessa quantidade aqui, como a professora falou, 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Então, nessa quantidade, eu vou ter 72 quilocalorias, né? Em apenas uma colher de sopa de margarina. E aí vem o mais preocupante, que é o mais ofertado para as crianças também, e que muitas vezes as pessoas fazem como base da sua refeição, né? O pior do macarrão instantâneo, eu às vezes, pessoalmente, eu tento dizer para vocês o que é pior dele, se é o próprio macarrão ou se é o tempero. Por quê? Porque o macarrão ele é pré-frito, né? Muitas pessoas não sabem, mas ele é pré-frito. Basta você apertar para você sentir a crocância, que você vai saber que não tem como um macarrão ficar nessa textura sem ter sido frito anteriormente, né? Então, essa crocância aqui a gente já deduz, né? Então, ele é pré-frito. E
Quando você adiciona o bendito sachê daquele tempero pronto, a gente vai ter só essa quantidade todinha aqui de